Descobriu os números da venda estratosférica feita pelo Palmeiras ao Manchester City por Vitor Reis. Vídeo de hoje do canal te traz todos os detalhes e fala também se Rony pode jogar no São Paulo. Preciso falar também sobre uma mentirinha de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. João Paulo assegura que nem deixou essa sondagem se transformar em proposta, vai fazer valer a promessa que deu a Leila Pereira de que permanecerá chefiando a base do Palmeiras. Bora contar todos os detalhes da venda fechada do Palmeiras para o Manchester City por Vitor Reis. Sim, o atleta de 18 anos de idade está vendido e se muda agora em janeiro. A operação final de 35 milhões de euros fixos ou 220 milhões de reais. É de longe a maior venda da história de um zagueiro do futebol brasileiro, é mais do que o dobro na comparação com os 107 milhões de reais obtidos pelo São Paulo no fim do ano de 2023 com o Beraldo. Ele havia se transferido para o PSG, na oportunidade 20 milhões de euros. Palmeiras garante esses 220 milhões de reais fixos e ainda tem mais 5 milhões de euros em bônus, que estão condicionados a uma venda futura. Se o Manchester City vender o Vitor Reis por mais de 60 milhões de euros, o Palmeiras tem direito a mais 5 milhões de euros em bônus, o que totalizaria uma venda do Verdão para o Manchester City em 40 milhões de euros. Negócio fechado. Importante, mais um bastidor. O Palmeiras ainda conseguiu fazer com que o Vitor Reis abrisse mão de 10% do negócio. Sim. Na última renovação de contrato, o Verdão havia oferecido e concordado, e teve a concordância do atleta, o Vitor Reis passou a ser dono de 10% dos direitos. Mas para que o negócio acontecesse agora, o Palmeiras exigiu que o atleta abrisse mão dessa grana, ou seja, os 220 milhões de reais são do Palmeiras. A saideira em relação a essa transferência. A primeira oferta feita pelo Manchester City foi de 30 milhões de euros, o Palmeiras ainda conseguiu um acréscimo de 5 milhões de euros e João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, acaba de ultrapassar a marca de 2 bilhões de reais em vendas de atletas formados pelo Palmeiras desde 2015, quando foi contratado pelo clube. Tá bom para você? Hora de falar sobre uma mentirinha da presidente Leila Pereira. Nessa segunda-feira, durante a apresentação do novo patrocínio Master do Verdão, a Leila ironizou os clubes brasileiros que fazem pré-temporada nos Estados Unidos. A frase da presidente foi: pré-temporada na Disney é para dirigente passear. Eles nem me convidam, pois sabem da minha posição, fecha aspas. Pois bem, conversei com o pessoal da FC Series, organização responsável por levar clubes brasileiros como São Paulo, Cruzeiro e Atlético Mineiro para a disputa de uma competição agora na pré-temporada nos States. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que o Palmeiras no fim do ano passado, discutia a possibilidade de fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, participando do mesmo torneio dos outros clubes. Coisa foi tão adiante que há trocas de documentos, ou melhor, de e-mails, com Anderson Barros, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, tratando sobre detalhes. Acomodação, quartos, hospedagem, como é que funcionaria. Na última hora o Palmeiras fez uma exigência em relação a datas, até por conta da alteração do calendário, o início do Campeonato Paulista mais cedo. O pessoal da FC Series não pôde atender ao pedido e a ida do Palmeiras ao exterior acabou não se concretizando. Só para lembrar que o Palmeiras, no seu ano mais vitorioso recente, havia feito pré-temporada nos Estados Unidos sob o comando do presidente Maurício Gagliotti. Queria destacar outras duas mentirinhas da presidente Leila Pereira contadas recentemente. Ela chegou a dar uma entrevista ao UOL afirmando que nunca contrataria um jogador machucado. Pois bem, o Paulinho veio do Galo sem nenhuma chance de voltar nos próximos 4 meses, operação de 18 milhões de euros, além das cessões em definitivo do Gabriel Menino e também do Patrick. A última. A Leila havia afirmado que não fecharia contrato de patrocínio master com casas de apostas esportivas e a Sporting Bet está aí para mudar o discurso dela. Leila Pereira que vai processar o Dudu, ela se sentiu muito incomodada pelo palavrão que o Dudu soltou nas redes sociais em resposta à presidente que havia dito que o Dudu saiu pela porta dos fundos do clube.
A última em relação ao Verdão, Facundo Torres vai vestir a camisa 17 e Abel Ferreira enfim apareceu do seu período de férias e comandou o time nessa terça-feira, véspera do confronto contra a Portuguesa nessa quarta pelo Paulistão. Facundo, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Facundo, eu gostaria de saber sobre essa disputa por posição e a sua escolha em vir para o Palmeiras, né? A presidente agora falou que tinha muitos clubes interessados em você e você optou, pelo que ela falou nas palavras dela, a vir para o Palmeiras. Primeira questão sobre isso. E a outra é sobre essa disputa por posição, né? Porque você vai estar ali disputando com nada mais nada menos que Estevão, que foi uma das grandes estrelas do futebol brasileiro no ano passado. Como é que está essa questão? Você vai jogar ali mesmo? O Abel e comissão já te colocou em algum outro lugar? Você pode jogar talvez pela esquerda também? Obrigado. Bueno, buenas tardes, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Primeramente, vine para Palmeiras porque es un club enorme, un club gigante, un club que tiene muchos objetivos este año muy importantes, que a mí me gustaría competir, me va a ayudar muchísimo para mi carrera, sé que es un club que va a dar un salto en mi carrera muy importante y un poco es eso lo que estoy buscando, poder llegar a la élite, y sé que Palmeiras me puede ayudar porque es un club muy grande que me va a ayudar a llegar ahí. Y con el tema de la posición no tengo problema de jugar en cualquier parte del frente de ataque. Yo creo que donde Abel me precise ahí voy a estar, voy a dar lo mejor de mí y después no tengo disputa con ningún jugador. Creo que donde Abel me precise yo ahí voy a tratar de dar lo máximo que yo pueda para el equipo siempre, y ojalá salga todo bien. Facundo, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes, prazer. Facundo, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua tomada de decisão para chegar ao Palmeiras. Você conversou com muitos brasileiros, né? Pelo que eu fiquei sabendo, inclusive acho que um Barbeiro também, lá nos Estados Unidos, jogadores que atuaram por aqui e que você poderia conversar para entender, o Piquerez. Fala um pouquinho sobre essa relação que você teve com jogadores, que você conversou também com pessoas do seu dia a dia, para definir mesmo que o Palmeiras seria o seu destino. E, se possível, falar um pouquinho sobre quais outros clubes que se interessaram por você y você optó por seguir no Palmeiras. Sí, bueno, como dijo Leila, hace mucho tiempo ya que viene esta negociación. En principio, cuando recién empezaba como a tener conversaciones con Palmeiras, yo en el club donde estaba, Orlando, tenía compañeros como Angulo, Antonio Carlos, Merentiel, que estuvo aquí también. Tenía gente a quien preguntarle cómo era el club, más que nada cómo era internamente, porque después yo sé lo grande que es Palmeiras, eso no necesitaba preguntarlo, pero más que nada por la interna. Y bueno, después sí, un poquito cuando ya se fue acercando mucho más la conversación, ahí empecé a hablar con Piquerez, que estaba aquí, un gran amigo que tengo aquí dentro. Ya lo conocía desde chico, desde mis inicios en Peñarol, de la selección. Él me habló muchísimo de aquí de Palmeiras. Y bueno, después durante la negociación también hablé con muchísima gente de aquí del club, Leo Holanda, el entrenador Abel me ayudó muchísimo también, Barros, bueno, la presidenta un día me llamó también, así que eso fue, creo que, parte fundamental también en la decisión de decidir venir aquí a Palmeiras. Lo que yo vi, la intención que tenía de Palmeiras de contratarme, eso me hace saber de que verdaderamente querían que yo esté aquí. Entonces eso a mí me deja muy tranquilo y me hace optar por el club que tiene mucha confianza en mí. Y bueno, ojalá cuando empiece a jugar pueda devolverle toda esa confianza que ellos me dieron. Tudo bem, Facundo? Você tem números muito expressivos lá no futebol norte-americano. Se eu não me engano, um gol ou passe para gol a cada 2 partidas, 54% de aproveitamento com gol ou assistência. Mas o futebol norte-americano é bem diferente do brasileiro. Que tipo de dificuldade você acha que você vai encontrar aqui? Como é que você está imaginando os jogos aqui? E tempo de adaptação, você vai precisar? Claro que é uma pergunta subjetiva, mas você está pronto já para ir para jogo e encarar de igual para igual? Sí, bueno, el tema de la diferencia de MLS aquí al fútbol brasilero,
creo que eso me ayuda mucho a hoy poder estar pronto para ya jugar. Ya mañana hay un juego y estaría pronto. La MLS es una liga que viene creciendo muchísimo. Me ha ayudado mucho a subir la intensidad de mi juego, profesionalizar más el tema de mi juego, y bueno, hoy me ayuda a poder venir aquí a Brasil y no sentir mucho esa diferencia. Sé que aquí hay mucha calidad, muchos jugadores de nombre que hacen que la liga sea muy buena. Y bueno, hoy por hoy ya poder empezar a jugar, eso me tiene con mucha ilusão e ojalá pueda salir todo bien este año. Facundo, até aproveitando nessa mesma pergunta, né? Quando você surge no Peñarol, você já era tido como uma das grandes estrelas, uma das grandes promessas do futebol uruguaio, e a tua carreira ela tem uma trajetória que ela termina na MLS, e até lá no Uruguai foi meio questionado isso, né? Porque você já era seguido por clubes europeus e de repente você decidiu seguir para a MLS, você se torna um grande jogador no Orlando, artilheiro do Orlando, e agora você volta para uma liga um pouco mais forte do que é a Liga MLS, né? Você considera que essa daqui, a tua chance aqui no Palmeiras, jogando no futebol brasileiro, não sei se uma correção mais de rumo na carreira, mas assim, agora você vai realmente ser testado numa liga mais potente, com clubes mais fortes, com jogadores de mais nível, inclusive, tanto que no Uruguai como na MLS, como você vê esse seu momento? Sí, sí, es lo que te digo, cuando fui a la MLS, lo que acabo de decir, el club de Orlando mostró muchísima confianza en mí cuando me fueron a buscar. Habían algunas opciones en ese momento, pero no eran tan concretas. Y bueno, Orlando mostró mucho interés en mí, me mostraron el proyecto, todo. Me gustó muchísimo, por eso decidí ir a Orlando. Allí tuve una pasantía muy buena, la verdad que disfruté mucho del momento de estar en Orlando. Allí nació mi hija también, la verdad que tuve momentos muy lindos. Y hoy, como vos decís, buscando otras cosas, un poco salir de esa zona de comodidad. A mí no me gusta nunca estar en esa zona de sentirme que estoy cómodo. En Orlando ya había como cumplido, sentía que un ciclo, ¿sabes? Necesitaba salir. Y bueno, hoy Palmeiras me ofrece la posibilidad de disputar torneos muy importantes. Vengo a un club muy grande y eso la verdad me tiene con mucha ilusión. Lo tuve que hablar con mi familia también para convencerlo de esto mismo que yo estaba convencido. Y bueno, ellos me dijeron que me acompañaban a donde fuera, y bueno, hoy aceptamos este reto de Palmeiras, que ojalá, como vos decís, me eleve el nivel y pueda llegar a jugar en Europa, o me ayude también muchísimo en la selección, que sé que va a ser así. Facundo, boa tarde. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Há uma semana os treinos começaram aqui na Academia de Futebol e amanhã o Palmeiras já estreia no Campeonato Paulista. Te pergunto se foi algo diferente na sua carreira ter tão pouco tempo de preparação para uma competição oficial, e você falando sobre a sua chegada ao Palmeiras, a estrutura, o que o Palmeiras também vai te oferecer financeiramente, mas a disputa da Copa do Mundo de Clubes também foi um atrativo importante para essa tomada de decisão? Bueno, buenas tardes primero. Sí, todos sabemos lo que es un torneo como el Mundial de Clubes. Lo del tiempo corto que me decís de pretemporada es un poco nuevo para mí, pero creo que me he encontrado bien estos días de trabajo, poniéndome a disposición de los que los entrenadores dispongan de lo que había que hacer. Ahí estaba para hacerlo sin ningún problema. Bueno, por suerte esta parte viene terminando y vengo bastante bien. Ahora van a empezar los juegos, que es un poco lo que me tiene con ilusión de poder empezar ya a jugar un poco. Nada, lo que decía el torneo mundial de clubes, sí, un torneo importantísimo que ayudó un poco también en el tema de negociación, de que yo pueda venir aquí. Pero bueno, primero, ahora está el torneo Paulista, va a empezar el Brasileirão primero, ahí tendríamos que meter la cabeza un poco en eso, y después sí, cuando llegue el momento del Mundial de Clubes, meterle toda la fuerza a eso. Boa tarde, Facundo. Guilherme Giuliari, da Web Rádio Verdão. Facundo, a gente pôde ver nos highlights, nos vídeos, você atuando na MLS, que você é um jogador muito habilidoso e muito versátil, como você havia comentado. Queria que você pudesse falar o que você espera da Liga Brasileira que não tenha na Liga Americana. Por exemplo, o nível físico dos atletas, o nível de competitividade dos times. Queria que você citasse alguma diferença que você espera atuar aqui no Brasil com isso. Sí, la Liga de MLS es una liga, yo la hallo como muy
mucho contraataque, mucho ida y vuelta, se hace una liga muy intensa. Y aquí creo que voy a encontrar un poco de esa diferencia en calidad, en jugar un poco más. Yo sé que Palmeiras es un equipo que contragolpea muy bien. Bueno, el entrenador ahí nos está pasando un poco la idea de juego, yo que recién soy llegado aquí. Pero nada, espero que la liga así eleve individualmente mi nivel y pueda ayudar a que yo crezca muchísimo. Facundo aqui, Antônio chamou o ESPN. Diego Forlan foi quem deu sua primeira oportunidade como profissional. Queria saber se ele te passou muitas coisas também, né, nessa carreira, e se com o Bielsa, como técnico da seleção, se você chegou a perguntar se seria uma boa vir para o Palmeiras, se você conversou também com o técnico sobre isso. Sí, sobre Diego Forlán, primero que nada, bueno, primeramente yo soy muy agradecido a él fue quien me hizo debutar en Peñarol, quien me dio a conocer, soy muy agradecido con él. Y bueno, justo coincidía que mi posición era un poco parecida a la que jugaba Diego. Y bueno, cuando él fue entrenador mío me ayudó muchísimo en mis primeros pasos. Yo era un jugador muy de pedir la pelota cerquita, casi nunca hacía diagonales. Y bueno, Diego ahí me ayudó un poco también pasando sus ideas, lo que él había vivido como jugador, y la verdad aprendí muchísimo con él. Le estoy muy agradecido. Y con Marcelo, cuando empezamos la negociación con Palmeiras, yo en la selección empecé como a preguntar qué ellos pensaban, si ir para un lado o ir para el otro. Fue algo que la selección también me ayudó a decidir de hoy estar aquí en el Palmeiras. Y cuando yo estaba haciendo la revisión médica aquí en Brasil ya, que estaba a punto de cerrar la negociación con Palmeiras, Marcelo me llamó, me dijo que estaba muy feliz de que venga aquí a Palmeiras, que iba a ser un equipo que me iba a hacer crecer muchísimo, una liga que me iba a mejorar, que él estaba muy contento de lo que había elegido, de la opción que había tomado de venir a Palmeiras, y bueno, eso me puso muy contento también, saber que la gente de la selección está mirando a uno y que las decisiones de uno sean bienvenidas en la selección, eso me pone muy contento también. Facundo, aqui é Heloíse, da Band. Queria saber de você está uma semana e meia já treinando, já está se sentindo adaptado, apesar da correria. Queria saber de você se você já falou pessoalmente com o Abel Ferreira, com o técnico, quais são as suas impressões sobre o técnico, se você já ouvia muito falar dele, como é que é tu expectativa em relação a isso y a briga por posición. Sí, con Abel, bueno, como les dije, Abel fue una persona que me ayudó mucho en la negociación. Yo recuerdo que estaba de vacaciones y él me llamó, me escribió primero a ver si me podía llamar, que él sabía que yo estaba de vacaciones, le dije que sí, que ningún problema, y él me llamó, me ayudó muchísimo en el tema de la negociación. Bueno, estos días hemos estado ahí con el equipo viendo la idea de juego, adaptándome. Bueno, estos días que llegó Abel ahora último, no he podido conversar todavía con él mucho, pero porque estábamos ahí en la corredera, como usted dice, pero nada, estos días van a servir mucho para empezar a entender la idea de juego del equipo y bueno, adaptado creo que ya estoy, creo que ya soy uno más del equipo, hay que ser profesional y adaptarse rápido y bueno, espero que todo pueda ir bien. Facundo, Luiz Bratfield do Nosso Palestra, você chega ao Palmeiras justamente no momento em que o clube se prepara para perder o Estevão, que hoje é talvez o principal jogador da equipe e joga na mesma faixa de campo que a sua. Você se vê sendo um substituto para ele, até talvez nesse protagonismo, e em relação às características, como que você se vê com ele? O que tem de similar, o que tem de diferente? Sí, bueno, todos sabemos lo que Esteban representa para Palmeiras, me lo han dicho mucho cuando llegué aquí, yo ya lo había visto, es un jugador muy bueno, nadie va a descubrir nada de eso. Y nada, cuando haya que sustituirlo, creo que Abel se va a encargar ahí de ver quién es el mejor sustituto. Creo que el que esté entrenando mejor, el que esté jugando mejor, que tenga mejor rendimiento, en definitiva, va a ser el que entre por él. Nada, a él desearle lo mejor en este tiempo que le queda en Palmeiras, que lo disfrute, que aquí se pasa muy bien, bueno, después va a ir allá y no hay duda de que la va a romper también, pero nada, en el tema de la sustitución yo creo que el encargado de ahí es Abel, de ver quién está en mejor rendimiento para que sea el encargado de sustituir a Esteban.
A novela envolvendo Dudu e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, acaba de ganhar mais um capítulo. Desta vez, a esposa do jogador, Paula Campos, resolveu quebrar o silêncio e expôs os bastidores da saída do atacante do Verdão. Revelações fortes e críticas diretas que prometem esquentar ainda mais essa polêmica. Fique com a gente para descobrir todos os detalhes. Óbvio que vou sempre defender meu marido, mas seu problema se tornou mais que pessoal. Você, como gestora, tem a obrigação de ter conversas difíceis e dar feedback aos seus funcionários, até para que não haja dúvidas na relação. Fecha aspas. Paula também afirmou que Dudu tentou várias vezes dialogar com Leila para evitar uma saída polêmica, mas todas as tentativas foram ignoradas. Segundo ela, a falta de comunicação foi crucial para o desfecho do caso. E não parou por aí. Paula também expôs detalhes da gestão de Leila Pereira e questionou algumas atitudes da presidente. Em um trecho contundente, ela destacou: depois da sua entrevista bombástica, deu tapinha nas costas e disse que o amava. E os milhões que perdeu em cima de uma dívida de um pré-contrato? Ah, o perdão é seletivo. Fecha aspas. As palavras de Paula deixam claro o descontentamento com a forma como Leila conduziu a situação, principalmente no que diz respeito à relação entre o jogador e a torcida. Para ela, o sucesso de Dudu no Palmeiras foi um dos motivos para a tensão entre as partes. Não é segredo que Dudu é um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras. Com títulos importantes e uma relação próxima com a torcida, o atacante conquistou seu lugar no coração dos alviverdes. No entanto, a saída conturbada do jogador deixou marcas profundas. Paula concluiu seu desabafo dizendo: nunca vi alguém gerar tanto ódio e rancor somente pelo jogador se dar bem com a torcida e gestores passados. Realmente, em tudo existe um início, meio e fim. Mas solta o anjo, gata. Fecha aspas. Com essas palavras, ela reforça a ideia de que Dudu foi vítima de uma gestão que não soube lidar com a sua popularidade e importância para o clube. A torcida do Palmeiras segue dividida sobre o caso. Muitos ainda consideram Dudu um ídolo intocável, enquanto outros questionam suas decisões nos últimos meses no clube. Atualmente, o jogador defende o Cruzeiro e tenta seguir sua carreira longe do Allianz Parque. Porém, as polêmicas envolvendo sua saída do Palmeiras continuam a ser assunto entre os torcedores e na mídia esportiva. E agora fica a pergunta: quem está certo nessa história? Dudu, Leila Pereira ou ambos poderiam ter agido de maneira diferente? Deixe sua opinião nos comentários e conta pra gente o que você achou das revelações de Paula Campos. Aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!